projeto Personalidades Jataubenses veio conhecer a história do vereador Pedro Doca Filho. O serviço de convivência veio os adolescentes fazer entrevistar a professora Luzia Ziza, filha do Pedro Doca Filho. E essa é a rua. Quem foi Pedro Doca Filho? Pedro Doca Filho foi um cidadão que nasceu no Riacho de Jacu. Era filho de agricultores, ele também era agricultor, mas foi um homem muito inteligente e muito cedo tomou outro rumo de atividade. Nos conta um fato da sua infância, dona Ziza. Como Pedro Doca era, como o senhor Pedro Doca era, e o que a senhora mais se lembra? Olha, meu pai era muito amoroso. Tinha um amor especial porque eu fui a primeira filha mulher, depois de 3 meninos do sexo masculino. Ele me tinha muito amor e me achava muito sabida, já chamava minha professorinha. E 2 coisas me marcaram, entre tantas outras. A primeira foi quando ele mandou que minha mãe me arrumasse para ele me levar na casa dos meus avós maternos, que era em outro sítio. E ele me botou no cavalo e me levou até lá. Foi muita satisfação lá quando eu cheguei, das minhas tias, porque eu era a primeira neta delas, de minha mãe, então. E outra vez foi quando ele me trouxe numa noite para a vila de Jataúba, nós morávamos no sítio, e ele saiu à noite e veio me trazer para assistir uma dramatização do povo do Brejo da Madre Deus, orientados por Maria Salomé, que morava aqui. E foi uma dramatização belíssima, encantadora. Eu tinha apenas 6 anos e me lembro que lá no meio do drama me ofertaram uma rosa, da admiração que tiveram de meu pai, me trazer lá do sítio para assistir aquele drama. Isso ficou marcado na minha vida. Quantos filhos teve Pedro Doca? Com a minha mãe, ele teve 19 filhos e cuidava muito bem, tinha uma preocupação muito grande com a educação dos filhos. Tanto é que chegou até levar a professora para morar lá na nossa casa para nos instruir e educar. E depois ele nos levou para as capitais cidades para que a gente pudesse ter um grau maior ainda de educação. Deu oportunidade para todos os filhos. E também em relação à alimentação, à saúde, ele não nos deixava faltar nada. Era um homem batalhador, trabalhador, muito inteligente. E assim, a gente foi uma família feliz e bem criada. Mas ele era muito vaidoso e namorador, e ainda teve 3 outros filhos com a outra mulher, e o certo também cuidava bem. Não sei falar de lá, não sei falar desse daqui dele. A nossa cidade tem uma rua chamada Pedro Doca Filho, mais conhecida como Rua da Prefeitura. Pois bem, nada melhor do que a filha para falar de seu próprio pai. Bom, dona Ziza, fale sobre a sua profissão, seus afazeres e sua rotina de vida. Bem, o meu pai tem inúmeros afazeres, mas como profissional, ele nunca teve uma profissão e nunca deixou de trabalhar, porque além de ser agricultor, ele logo iniciou um comércio, comprava ovos, carne de sol, milho, queijo,
e negociava com outros feirantes que vinham para esta vila. Depois ele alargou, ampliou esse comércio, indo a Brejo, e de Brejo ele foi até a capital. Então ele comercializava sexta e sábado aqui, ao domingo ia para Recife e lá vendia essas mercadorias. E graças a esse comércio ele podia manter bem a família. Tempos depois ele se tornou vereador. Ele era uma pessoa muito calma, muito prestável, de muito respeito, de muita seriedade. Então, auxiliado pelo compadre e amigo dele, Bichinho, ou seja, José Lopes de Siqueira, ele se tornou vereador. Foi vereador por 2 vezes. Naquela época não tinha salário, mas ele tinha prazer de servir à comunidade e ao povo de Jataúba. Foi também, ele teve um cargo dado pelo juiz de direito que se chamava juiz de paz. O que era isso? Ele servia para resolver os problemas que existiam entre pessoas que não se davam. Como ele tinha muita calma e uma bondade, e às vezes ele resolvia muitos problemas dessa natureza. Meu pai era muito ativo, gostava muito de festa, era muito vaidoso, andava sempre lorde, usava linho, andava de sapato, gostava de dançar, gostava especialmente de carnaval. E era um pai super carinhoso. Quando voltava sempre do Recife, ele trazia nas costas um coxinho cheio de balas para distribuir conosco quando ia chegando em casa. E a gente tinha a maior felicidade para ir dar a benção a ele. Um político, como era a vida de Pedro Doca Filho? Ele teve participação, né, na situação da nossa cidade, porque os filhos não integraram a política. Como político, ele era atuante. Ele tinha, apesar da pouca instrução que ele tinha, mas ele era letrado por natureza. E segundo algumas pessoas de cultura, fazíamos sempre algumas observações, a minha pessoa, sobre ele, quanto à oratória. Ele tinha uma capacidade de desenvoltura de falar ao público. E talvez com esta conversa, com esta oratória, ele pôde conquistar sempre votos, porque não se gastava, não se recebia. Então, quem se elegia pelos serviços prestados. Ele prestou muitos serviços aqui, sobretudo na educação. Lembro bem que ele pagava as professoras Águida Amâncio e a professora Lusa, de Lagoa Comprida, para que elas pudessem, lá na localidade delas, ensinar aqueles meninos que precisavam aprender. E a dona Águida ele ainda chegou a trazer para nos ensinar. Então, ele tinha essa preocupação e era atuante, ele não perdia nenhuma reunião quando era dia de reunião dos vereadores. Teve filhos que se envolveram, por exemplo, Otávio Siqueira, que é meu irmão, ele foi vereador. E eu também me candidatei uma vez, porém não tive o carisma. Acredito porque, atualmente, qualquer vereador para se eleger precisa gastar muito dinheiro. Quantos mandatos de vereadores ele teve? Ele foi vereador por 2 vezes. Logo no início da emancipação da cidade e no ano sequente, ele foi vereador novamente. Depois ele ficou doente e teve que se afastar para o Recife. Passou lá mais de 1 ano se tratando e não foi mais vereador. Qual foi o maior legado que Pedro Doca deixou para sua filha, Dona Ziza, e família? O legado do trabalho, da honestidade e do amor pela educação. Agora, Dona Ziza, que conselho a senhora daria para crianças, adolescentes e jovens que assistirão esse documentário? Meu conselho é muito claro. Gostaria de dizer a vocês que é muito importante
o documentário que o professor José dos Santos está fazendo, porque vai deixar um legado para as gerações futuras. Essas gerações que precisarão saber quem foi Jataúba, como conseguiu se desenvolver, quem foram as pessoas que trabalharam, que botaram uma pedrinha para que esse município chegasse aonde está, e serão vocês amanhã que irão fazer isso, com muita garra, com muita sabedoria. Para encerrar, como a senhora percebe esse resgate da história e memória dessas pessoas que marcaram a história de Jataúba, qual a importância para as futuras gerações, dona Ziza? Importantíssimo. Um valor imensurável. Fica algo registrado, porque aí ficará a verdade. A gente sempre faz pesquisas de campo, porque a gente não tem nada registrado. E o documentário ficará registrado para as gerações de agora e as gerações futuras que hão de vir.